Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe esse dia de hoje que o Senhor nos concebeu. Hoje nós estamos aqui para poder deixar uma palavra para a sua vida, que Deus ele possa te alcançar através das redes sociais. Vamos estar aqui fazendo uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 6, os seus versículos 13, 14. Vou estar lendo também o livro de Gênesis, capítulo 7, no seu versículo 1. Louvado seja Deus. Vai dizer assim: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca da madeira de gorfe, fará compartimentos na arca e a betumará por dentro e por fora com betume. Agora a gente vai ler aqui em Gênesis capítulo 7, no seu versículo 1, vai dizer assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a sua casa, porque hei visto justo diante de mim nesta geração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo por mais um dia, Senhor, o Senhor nos conceder. Eu te louvo, Senhor, por esta palavra aqui, Senhor Deus, que será compartilhada com o público. Senhor, que o teu Espírito Santo possa me usar e possa fazer, Senhor Deus, morada no meu coração nesta tarde, nesta manhã. Senhor Deus, usar os meus lábios e que esta palavra, Senhor Deus, alcance quem estiver do outro lado assistindo, que esta pessoa possa ser impactada pela palavra do Senhor, que essa palavra dê frutos, Senhor Deus, de 30, de 50, de 100, que esta palavra liberta, essa palavra salva, esta palavra é verdadeira e é fiel. Deus, eu coloco a minha vida nas suas mãos. Toma, Senhor Deus, essa palavra diante de ti, em nome de Jesus. Meus irmãos, a gente conhece esse texto. Esse texto é um texto muito pregado, até mesmo por mim, meus companheiros, pastores, amigos, tem pregado. E a gente sabe a respeito desse texto que Deus ele manda Noé construir uma arca, porque o Senhor, segundo está aqui em Gênesis capítulo 13 e 14, aquela população, aquela humanidade, o pecado subia as narinas do Senhor. O Senhor tinha visto toda transgressões do homem. Quando a gente vai para o livro de Gênesis capítulo 1, a gente vê a bondade, a perfeita criação do nosso Senhor Deus, aonde cria a expansão, aonde faz a divisão, aonde o Senhor coloca o homem para dominar. E a gente vai ver, irmãos, que o inimigo, o inimigo das nossas almas, ele estava observando tudo. Portanto que em Gênesis, no seu capítulo 1 em diante, você vai ver, após Deus formar a mulher da costela do homem, você vai ver que o inimigo, a cobra ali em si, uma serpente,
né, usada para poder enganar, né, a mulher, no caso a mulher e o homem, né? Então aqui a gente já vê que o inimigo já estava de olho, né, em tudo que Deus estava criando, que é perfeito. O pecado ele veio à terra, né, por conta da vida da Eva, e assim foi se espalhando por Adão, né, pelos seus filhos. E quando nós chegamos no livro de Gênesis, ainda capítulo 6, a gente vai ver que já tinha uma grande população, um grande povo, né? A descendência, né, estava crescendo, se multiplicando, porque a ordem de Deus, né, no livro de Gênesis, ainda no seu início, era para frutificar, crescer e multiplicar, né? Isso servia tanto para os animais, tanto também para os homens. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, a gente vê Deus, né, entristecido, né? A gente vê Deus entristecido por conta de coisas que haviam surgido na terra. O pecado já estava posto, né? O pecado ele traz a destruição, né? O pecado ele traz, né, a condenação. E a gente vai ver dentro desse texto que o Senhor Deus já estava triste com essa situação, porque o povo não tinha mais respeito pelo Senhor, não tinha mais justo, né, na terra, a não ser Noé e sua família, né? O que eu vejo aqui, irmãos, é o que acontece no dia de hoje, né? O povo não reconhece, né, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, é o Deus que tem abençoado, independente da situação, né? O Senhor ele não tem desamparado o seu povo. E quando nós olhamos para o dia de hoje, a gente vê, né, que essa mesma geração de Noé, ela continua e hoje bem pior, né? Porque são tantas violências, tantas ruindades. A Bíblia vai nos falar que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, e por conta do amor se esfriar, né, a carne vai prevalecer, né? O Satanás ele vai, né, incendiar, né, as pessoas para fazer o mal. Só vai ficar firme aqueles que se firmar no Senhor e for fiel até o fim. E quando a gente olha para esse texto, a gente lembra no dia de hoje, né? Você acha que no dia que nós estamos hoje, o Senhor ele está feliz, né? Por conta de uma humanidade imensa, né? Quando Deus ele faz uma promessa a Abraão, ele fala que sua descendência seria semelhante à areia do mar, né, da terra, né, que não daria para contar. E hoje, quando a gente vê, irmãos, a humanidade ela é muito grande, né? A gente hoje, né, vivemos dentro, né, de, vamos dizer assim, né, um condomínio, né, de uma cidade pequena. Mas se a gente for parar para olhar, irmãos, o mundo ele é muito grande, tem muitos habitantes. E eu te pergunto, você acha que Deus ele tem se agradado com as coisas que têm acontecido, né? Deus ele tem se agradado com a carnalidade, né? Com a falta de reconhecimento, né, do nosso Deus. Você acha que Deus ele tem se agradado como nesse tempo aqui de Noé, que não se agradou, aonde pai se levanta contra filho, filho contra pais, né? Aonde o pecado, irmãos, ele tem dominado a face da terra. E a gente está chegando agora em um período de carnaval, né? Onde sabemos a história, né, de carnaval, o que é o carnaval, e aonde o inimigo ele opera com mais força, onde o inimigo
ele vai ali usar algumas pessoas, né, para abusar da imagem de Jesus, abusar, né, da honra do nosso Deus, né? Então, irmãos, para resumir aqui, Deus ele não tem se agradado, irmãos, com certo tipo de coisas que tem acontecido nesse mundo, nesse Brasil, né? E o Senhor, ele é o dono de tudo. O Senhor, ele é o dono de tudo, irmãos. De tudo. Nós temos que entender que se hoje estamos aqui, é porque o Senhor permitiu, né? É porque um dia o Senhor sentiu o desejo de criar um homem, de fazer um homem. A palavra diz, irmãos, que tudo vai passar, mas a sua palavra jamais passará. Quando a gente vê aqui em Noé, a gente vai ver, né, Deus falando com Noé em uma certa intimidade, e o Senhor ele vai falar com Noé. Noé, que está no versículo 13: o fim de toda a carne, ele é vindo perante minha face. O Senhor ele vai falar com Noé: Noé, o fim da humanidade é chegado. Eu já não aguento mais, eu já não aceito mais, né, tanta coisa que essas pessoas têm feito diante da minha face. E a Bíblia vai falar que ele fala com Noé: eu vou desfarei, né? O texto vai falar: desfarei com a terra. Esse é o poder que o nosso Deus tem, irmãos, né? Nosso Deus, ele tem o poder de exterminar, de eliminar, de desfazer, né? Hoje nós damos glórias, né, a Deus. Nós damos glórias porque o Senhor ele enviou o seu único filho, né, para que fosse salvo, para que passasse um processo de morte de cruz, né, para pagar pelos nossos pecados. Então a gente glorifica a Deus, né, glorifica mais ainda a Deus, né, porque Deus enviou o seu filho e ele teve compaixão e misericórdia de nós, né? Jesus, irmãos, é misericordioso. Aqui, nesse tempo, Jesus ainda não tinha vindo, né? Aqui Deus estava tratando diretamente com o homem. Deus estava falando com Noé: Noé, eu vou desfazer, vou exterminar a terra e junto com ela todos que moram nela. Mas o interessante aqui, irmãos, é que Deus ele vai falar: Noé, você é justo, a sua família tem sido justa perante mim, e eu vou te poupar por conta disso aí. Quando a gente vai ver aqui, irmãos, a gente vai ver, né, a caminhada, a fidelidade de Noé para com Deus, a confiança de Noé para com Deus, né? Noé era um homem diferenciado, um homem, né, que, como vai dizer no livro de Salmos, não ia pelo conselho dos ímpios, né? Noé era um homem, né, que estava focado no Senhor, em buscar a Deus, independente de quem fizesse, quem não fizesse, independente de quem estivesse pecando, de quem estivesse destruindo, né? Noé e sua família, eles permaneceram firmes. E o Senhor ele vai falar com Noé: Noé, por conta da fidelidade de vocês, né, sua fidelidade, eu vou poupar vocês, né? Então, irmãos, quando a gente olha isso aqui, a gente vê que vale a pena você servir a Deus, vale a pena você fazer a coisa certa, vale a pena você estar no caminho, vale a pena você se desviar do mal, né? Porque o Senhor, os seus olhos estão fixos, né, em cada um nessa terra, em cada ser humano, em cada vida. Os olhos do Senhor, né, estão fixos diante dos seus filhos, diante da humanidade. Então vale a pena, meus irmãos, fazer a coisa certa. A Bíblia fala que o Senhor fala com Noé: Noé, você
vai construir uma arca, né? 14 vai falar: fazei para ti uma arca de madeira de gofo, e farás compartimento na arca, e a betumará por dentro e por fora. Quando a gente olha para o versículo 14, a gente vai ver que Deus, ele fala com Noé: Noé, você vai fazer para ti uma arca, e essa arca eu vou te dar os elementos que você vai usar para fazer. Porque Deus, ele sabia que após o dilúvio não restaria nada, meus irmãos, né? O Senhor ia exterminar a humanidade junto com a terra, a nada, né? Com as águas. E o Senhor sabia que não ia resumir a nada. E o melhor arquiteto, o único arquiteto, o melhor criador para saber o que daria certo era Deus, né? Então Deus, ele passa uma planta, né, para Noé, e nessa planta o Senhor fala de alguns elementos, né, de betume, madeira de gofo, né, e outras coisas mais, para ser utilizada na arca, porque Deus sabia tão grande seria a destruição, né? Deus sabia, né, o quão grande o volume da água ia subir, né? A Bíblia fala que ele passa essas instruções para Noé, porque Noé construa esta arca, porque era chegado o tempo do dilúvio. A Bíblia fala que Noé, ele constrói, né, esta arca com muita luta, né? A gente vai ver aqui, irmãos, algo dentro desse texto. Noé, ele constrói a arca, né, para ele e sua família, diante da permissão de Deus, né? E a gente vai ver que não foi fácil, irmãos, não foi fácil, diante de uma população pecadora, né? Pessoas incrédulas, né? Pessoas que adoravam outros deuses, né? E Noé, dentro deste meio, construindo uma arca, né? Então, se a gente for olhar, tivéssemos lá para poder ver, não seria fácil, né? Porque provavelmente não teria ajuda de ninguém, né? Quando a gente vê essa palavra, irmãos, a gente vê que assim é a nossa vida. A Bíblia fala que a salvação, ela é individual, né? Então você tem que buscar pela sua salvação, você tem que lutar, né, pela sua salvação. O Senhor já lhe deu, né, o direito de ser salvo, né? O Senhor já comprou a sua passagem, o seu passaporte, né? Porque ele veio, mandou o seu filho, morreu por nós, pagou um preço muito alto, né? E voltou ao céu e falou: olha, eu vou voltar para buscar vocês, né? Então hoje quem tem que construir, irmãos, né? Aqui foi Noé construindo a arca para ele e sua família entrar. Hoje quem tem que construir, né, a nossa trajetória para o céu é eu e você, né? É eu e você que temos que construir essa trajetória para o céu, a morada de ir morar com Deus, né? E o Senhor, ele nos deu esse privilégio. O que eu faço, Leonardo, para me construir como Noé fez, né? Você não vai pegar madeira, você não vai passar, né, como está escrito aqui, você não vai passar, não vai betumar, né? No dia de hoje é diferente, irmãos, né? Aqui Deus falando com Noé para ele construir uma arca, né? Porque o dilúvio viria sobre a terra. Depois do dilúvio, após o dilúvio, para você entender, Deus falou que não destruiria mais a terra com água, né? Então foi uma promessa que ele fez, né? Portanto, que está no texto, né, que Deus falou que toda vez haveria um sinal na terra, e há até hoje esse sinal, né? Então uma promessa que Deus fez com a humanidade, a nova geração a partir de Noé, dali para frente. Só que hoje, irmãos, né, a gente vê que a promessa de Jesus, o Filho de Deus, é de vir buscar a igreja do Senhor,
E como que você vai construir, né, a sua ida para o céu, né? O primeiro passo, meu irmão, é você aceitar Jesus. O primeiro passo para você construir, né? E a construção aqui que a gente vai ver no tempo de Noé, foi ele e sua família, muito esforço, muito sacrifício. A construção, meus irmãos, no dia de hoje, é você aceitar a Cristo como teu Salvador, é você renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, né? O segundo passo é você se batizar, meu irmão, descer as águas, procurar um pastor, depois que você tiver apto, né, a se batizar, né, a descer as águas. Se você tiver convicto, né, faça a coisa certa. Você está construindo, né, a sua ida para o céu, né? O terceiro passo, irmãos, é ficar firme com Jesus, né? É você congregar, é você ter um pastor, ter uma liderança que ore por você, né? É você estar no culto, né, em comunhão, em partir do pão com a igreja, né? É você poder cear juntamente com os irmãos, né? Comer do corpo e do sangue de Cristo. E assim, irmãos, ficar firme até, né, quando Jesus nos chamar. É uma construção, né? Se eu te falar que é fácil, não é, meus irmãos, né? Porque como foi no tempo de Noé, também não foi fácil, né? Imagina Noé carregando madeira e o povo falando, né? Noé batendo, né, martelo, pregando e o povo falando, Noé dando jeito e o povo falando, né? Não é fácil, irmãos. Mas o Senhor, nos tempos de hoje, depois que Jesus Cristo veio, ele falou que ele venceu e nós também venceremos em Cristo Jesus, né? Então o Senhor, ele vai nos dar força, irmãos, para nós conseguirmos, né, fazer a coisa certa até o final. A Bíblia, ela vai falar, né, que após Noé ele ter construído esta arca, né, após ele ter terminado, o Senhor ainda espera, né, a Noé terminar a arca, né? Porque o Senhor viu diante de Noé, ele viu uma fidelidade, ele viu que Noé era diferenciado no meio daquela humanidade. E após ele terminar, a Bíblia vai falar que o Senhor agora pede ele para separar, né, dos animais puros, limpos, né, de cada um de uma espécie, para colocar para dentro da arca, porque o Senhor, ele tinha um prazer, né? O Senhor, ele tinha um desejo de refazer tudo de novo, né? O Senhor ali estava destruindo a humanidade, ia resumir tudo ao pó da terra, né? Ia acabar com tudo, com as águas, mas por causa do justo que era Noé, né? O Senhor, ele pede Noé para que separe, né, de um casal, um macho, uma fêmea, e coloque repartimentos nessa arca, para que também esse casal seja colocado dentro dessas arcas, né? Deus, ele é perfeito, irmãos, né? Deus, ele é maravilhoso. O Senhor ali, ele já tinha traçado, né, para si um projeto de recomeço, né? Tanto para a vida de Noé, e tanto para a vida dos animais, e tanto para a nova geração que ia vir após descendência de Noé, né? Deus já tinha traçado ali um recomeço, né? Nos dias de hoje, irmãos, que nós estamos vivendo, não está tudo acabado. A sua vida, né, ela não vai se resumir, né, aos 50, 60, 70, 80 anos e vai acabar. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ele já traçou, meus irmãos, um novo recomeço. Qual é esse recomeço, Leonardo? A nova terra, o novo céu, né? Só que, irmãos, não é com facilidade. Só vai entrar, irmão, nos portões celestiais aqueles que estiver com o nome escrito no livro da vida, né? Aqueles que estiver aceitado Jesus como seu Salvador, que estiver firme, sendo fiel até o fim, em meio às corrupções, em meio aos pecados, em meio às tribulações, sendo fiel até o fim, esse sim vai herdar, irmãos, o novo céu e a nova terra. O Senhor Jesus, ele já traçou, irmãos,
né? Quando a gente vê no Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus, né, ele fala com os seus discípulos: olha, eu vou ir, mas eu vou preparar lugar, né, para quando eu voltar, venha buscar vocês, né? Mas eu não vos deixarei órfão, não deixarei vocês só. Vou enviar o Consolador, vou pedir ao Pai, eu vou rogar ao Pai para que envie o Consolador. Irmãos, hoje não é tão difícil, né? Às vezes, irmãos, a gente temos que olhar, às vezes é uma decisão que temos que tomar, às vezes é uma decisão que temos que tomar, né, diante do Senhor. Não é tão difícil, irmãos. Por quê? Porque se o Espírito Santo não tivesse no nosso meio, aí sim, irmão, seria difícil. Mas o Senhor, ele enviou o Consolador, ele rogou o Pai, e o Pai enviou o Consolador para quê, irmãos? Para nos ajudar, para nos dar força, né? No momento de fraqueza, o Espírito Santo nos fazer forte, né? No momento de angústia, tribulação, o Espírito Santo está conosco para nós não estarmos sozinhos. E o Senhor Jesus, ele fala: onde você estiver, eu estarei com vocês, através do Espírito Santo, né? Jesus tem estado conosco, né? Então, irmãos, hoje nós temos a companhia do Espírito Santo, né, para nos ajudar, nos apoiar, né, a poder construir, né, a nossa ida para o céu, né? Esse texto é um texto que fala, né, sobre destruição, mas também fala sobre salvação, né? É um texto que fala sobre recomeço, sobre uma nova terra, né? Uma nova geração, e é disso que eu estou falando nesta live, né? Um novo recomeço, meus irmãos, né? A gente sabe que a vida ela não dura para sempre, né? Um dia todos nós desceremos ao pó da terra, né? Assim como nós viemos, retornaremos, mas há um novo recomeço, né? A Bíblia fala que nós que morremos em Cristo Jesus, né, ou se Jesus voltar antes que cada um de nós viéssemos descer a sepultura, né, nós seremos salvos em um corpo, né, diferente, né, seremos salvos em um corpo, né, santificado, né? Então poderemos ali regozijar do novo céu e nova terra e morar com o nosso Senhor para todo sempre, né? Morar na nova terra, no novo céu. Irmãos, vale a pena você servir a Deus, vale a pena você renunciar, vale a pena você fazer as coisas certas, tomar as decisões certas, né, para você fazer parte desse povo que vai morar no céu. Os acontecimentos estão aí, irmãos, as coisas estão aí, né? Já é chegada a hora, né, que o noivo virá para buscar a sua igreja. O noivo vem para buscar a sua igreja. E o meu desejo de cada um de nós é que ninguém se perca, é que a palavra do Senhor alcance o teu coração, né, para que você também possa fazer parte, né, dessa nova geração que vai subir diante do nosso Senhor Jesus, né, para regozijar, né? A Bíblia fala que lá não haverá dor, não haverá tristeza, né? Lá haverá só alegria, irmãos, né? Rua de ouro, muros de cristais, né? Só alegria, irmãos. Então, aceite a Cristo. Você que está nesta live, aceite a Jesus, né? Renuncie o pecado, né? Levante a sua mão, aceite a Cristo enquanto há tempo, meus irmãos. Porque quando a gente olha para esse texto de Noé, o povo teve tempo, né, de se arrepender, né? O povo teve tempo. Deus ele já tinha dado uma palavra para Noé construir a arca, né? Mas em vez do povo se arrepender, né, orar a Deus, buscar a Deus, pedir misericórdia, ninguém acreditou que ia chover, né? Porque não chovia. Então ninguém acreditou que ia chover, né? Zombaram de Deus, zombaram de Noé,
né? E hoje não é diferente, irmãos. Quando se fala de Jesus, quando se fala da sua volta, zombam, falam que Jesus não vai voltar. Se prepare, meu irmão. Se prepare, que Deus ele abençoe tua vida, que esta palavra ela possa fazer morada no seu coração. No nome do Senhor Jesus, eu glorifico a Deus, né, por esta palavra que o Senhor nos deu essa manhã. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.